boa noite. Boa noite. O escândalo do Banco Master tem novas revelações e personagens. Daniel Vorcaro volta para a cadeia em São Paulo. O ministro André Mendonça bloqueia 22 bilhões de reais dos investigados. A Polícia Federal afirma que Vorcaro criou uma milícia privada para cometer crimes. Invasão dos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, da Interpol e da Polícia Federal Americana. Pagamento de propina a servidores do Banco Central. Pagamento de R$1 milhão por mês para intimidar autoridades e jornalistas. Vorcaro chegou a planejar um ato violento contra o colunista do Globo, Lauro Jardim. A polícia diz que quem coordenava as ações ilegais era Luiz Felipe Mourão, o sicário. Ele tentou se matar na cadeia e morreu horas depois no hospital. Uma informação acaba de chegar. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, que foi preso hoje, nós falamos o nome dele, ele foi um dos 4 presos hoje nessa operação da Polícia Federal que investiga o Banco Master. Sicário morreu no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Depois de ser preso, segundo a Polícia Federal, ele cometeu homicídio. Uma investigação interna vai ser aberta pela Polícia Federal para apurar esse caso. O tal do Sicário, que é um capanga do Daniel Vorcaro, aparentemente suicidou-se ou tentou suicídio enquanto estava na prisão da Polícia Federal. Esse escândalo do Banco Master fica cada vez mais bizarro. Primeiro, a gente tem uma fraude financeira maior da história, 42 bilhões de reais. Conexão com gente muito poderosa, incluindo aí transações com uma empresa do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que era o relator do caso e não queria largar, apesar de ter relação com o principal investigado. Teve que abandonar o caso por pressão dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal e da sociedade e da imprensa. Agora, em outras mãos, do ministro André Mendonça, o caso voltou a andar da forma certa. Foi tomada uma decisão corajosa da prisão preventiva do Daniel Vorcaro. Olha, quem lê a decisão vê que as práticas dele eram coisa de gangster. Na CPI do crime organizado, a qual eu integro, nós estamos tentando auxiliar nas investigações da Polícia Federal e do próprio ministro André Mendonça. Vamos ver até onde essa história vai parar, mas que ela está ficando, como eu disse, cada vez mais bizarra, isso é verdadeiro. Meus amigos, após ser preso, o advogado criminal de Vorcaro, aquele que recebia mais de R$1 milhão por mês para fazer os esquemas sujos para Vorcaro, apareceu morto. O sicário do banqueiro do PT está morto. Isso mesmo, a versão oficial, suicídio, dentro da carceragem da Polícia Federal. Eu, como PRF, aprendi que não existe coincidência, e essa história está cheia de coincidências. O homem que sabia de tudo, o homem que recebia R$1 milhão por mês para intimidar e ameaçar os inimigos do esquema, o homem que era a ponte entre o banqueiro e o submundo. Aí vai, de repente, ele decide se matar. Justo agora, justo quando o cerco está se fechando a ele, poderia fazer uma delação premiada? Isso te lembra alguma coisa? Celso Daniel? O que é que ele sabia? Quem ele iria entregar? Quais ministros? Quais políticos? Quais segredos do Banco Master ele levaria para a justiça? Essas são as perguntas que não querem que a gente faça. A morte dele é um recado para todos os envolvidos. Quem abrir a boca vai ter o mesmo destino. É a lei do silêncio, a lei da máfia, a queima de arquivo. Mas eles se enganam, eles acham que podem calar a verdade matando as testemunhas. Mas cada morte suspeita só aumenta a nossa certeza de que estamos lidando com uma organização criminosa perigosa e disposta a tudo para se manter no poder. Gente, o que realmente está acontecendo dentro do Brasil é de deixar nós indignados, apavorados e ao mesmo tempo de boca aberta. Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo realmente é muito forte. Porque muitos já estão falando, foi queima de arquivo, porque após a prisão de Vorcaro, o advogado também foi preso e apareceu morto. Ele fazia todo o serviço sujo para Vorcaro. E claro, se ele abrisse a sua boca, gente grande da STF, gente grande da política, gente grande em Brasília iria cair. Gente, o que eu vou mostrar aqui para vocês é muito forte. E você acredita que ele atentou contra a sua própria vida ou foi uma queima de arquivo? Comenta aqui embaixo e segura aí, porque o que eu vou mostrar realmente é forte. Antes de continuar esse vídeo, encarecidamente eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo. Gente, eu preciso, se você realmente gosta do nosso conteúdo, se você realmente está aqui sempre assistindo nós e você apoia realmente o que o Mendonça está fazendo, o que a direita está fazendo dentro do Brasil, tentando derrubar esse sistema sujo,
deixe o like, compartilhe o nosso vídeo e claro, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ajude nós a chegar a 1 milhão de inscritos, porque realmente a sua ajuda faz a diferença. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Agora presta muita atenção no que está acontecendo, porque a situação começou a ficar ainda mais estranha. Logo depois da prisão de Vorcaro, um homem que está no centro de um dos escândalos mais explosivos envolvendo o sistema financeiro e político de Brasília, ele apareceu morto. E imediatamente surge aquela versão rápida, aquela versão que sempre aparece primeiro, dizendo que ele teria tirado a própria vida, como aconteceu com Celso Daniel e outros. Mas nas redes sociais, nos bastidores da política e entre jornalistas independentes, uma pergunta começa a ecoar com força. Será que realmente foi isso ou estamos diante de mais um possível caso de queima de arquivo? E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Gente, pensa comigo. Vorcaro foi preso, documentos começaram a aparecer, celulares foram apreendidos e também mensagens de ameaça de Vorcaro contra jornalista apareceu. E eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. E mais do que tudo isso, todo mundo começou a falar na possibilidade de uma delação explosiva, porque agora, após ele ser preso e após o advogado que recebia 1 milhão por mês para manter o negócio sujo ser preso, com certeza gente grande do STF que ia cair. Uma delação que poderia abrir a chamada caixa preta do Banco Master. Aí quando a delação realmente vai revelar os esquemas por trás, o braço direito de Vorcaro aparece morto. Bora reagir comigo a esse vídeo, que realmente tá deixando muita gente de boca aberta. Depois eu vou pôr as ameaças contra jornalista e o que Mendonça falou diretamente para Gonê. Mendonça realmente está sendo usado por Deus para dar um basta nesse sistema podre e nesse escândalo do Banco Master. Se você acredita nisso, comenta aqui embaixo e bora reagir comigo. A morte no escândalo do Banco Master acrescentando ainda mais dramaticidade ao caso. Doce ao entrar na cadeia o homem que, segundo a Polícia Federal, executava alguns tipos de serviços sujos para o banqueiro Vorcaro: intimidação, espionagem, subornos, roubo de dados. Vorcaro também foi preso hoje, por ordem do ministro André Mendonça, atendendo a um pedido da Polícia Federal e aprofundando a crise do Supremo e ameaçando agora arrastar também a Procuradoria-Geral da República, pois ao justificar a decisão de mandar prender o banqueiro e mais 4 pessoas, Mendonça deu uma forte bronca pública no Procurador-Geral da República, que tinha se manifestado contrário ao pedido de prisão. Ele, o PGR, considerou muito curto o prazo dado por Mendonça para se pronunciar, mas, comenta-se, tinha dúvidas sobre a robustez do material apresentado pelos investigadores da PF. Ocorre que no sistema brasileiro é o Procurador-Geral da República o personagem-chave caso a Polícia Federal faça em relação a Alexandre de Moraes o que já fez em relação ao ministro Dias Toffoli e confeccione um relatório com material contra o ministro. O que levou Vorcaro de novo à cadeia é considerado apenas ponta do iceberg, mas não há no momento outros detalhes. Mesmo assim, o veneno já é bem forte. Contaminou as entranhas do STF, solidificou suspeitas mútuas entre alas do Ministério Público e alas do Supremo e aumentou o já enorme suspense sobre o que a Polícia Federal, afinal, tem consigo. O ministro André Mendonça tem profundas convicções religiosas e encara a relatoria do escândalo do Master como uma espécie de missão. Por muitos motivos diferentes. Está todo mundo rezando. Eu tenho um bastidor para dar para vocês aqui, exclusivo para a Gazeta, e esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, eu não vou poupar mais as informações. Chega de passar pano e de poupar informações. Tem uma coisa que ninguém está falando sobre esse sicário. Esse sicário não era o líder do grupo de intimidação do Vorcaro, não. Esse Mourão, né? Ele não era líder desse grupo de intimidação e monitoramento. Há uma informação que é muito importante, que eu não vi ninguém falar ainda, que é esse ponto aqui. Existe um indivíduo, esse sim, liderança desse grupo de monitoramento e intimidação do Vorcaro, de nome Marilson Roseno da Silva. Esse cara
era um policial federal aposentado em 2014 da Polícia Federal, que foi preso nessa operação, junto com o Vorcaro, o cunhado do Vorcaro, e esse Mourão, que era o sicário. Diz as investigações que esse policial federal, ele utilizava, olha isso, ele utilizava de sua influência e amizade na Polícia Federal para monitorar autoridades, para ter informações privilegiadas, e ele era o líder desse grupo de intimidação. Adivinhem vocês onde ele estava preso? Na Superintendência da Polícia Federal, junto com esse que se suicidou. Então esse policial federal estava preso junto com o tal do sicário que tentou se matar na sede da Polícia Federal. Ninguém está falando disso. Agora, vai ser muito fácil descobrir o que aconteceu, porque provavelmente tenha câmeras. Qualquer delegacia de polícia de bairro tem câmera nas celas. Qualquer delegacia da Polícia Civil, batalhões da Polícia Militar tem câmeras. O meu cliente, o Coronel Azevedo, conhecido como Kid Preto, ele dorme e acorda com uma câmera em cima da cama filmando ele. Então, provavelmente, a Polícia Federal tenha uma filmagem desse tal sicário tentando se matar, porque tentando se matar, as notícias são ainda de morre, não morre, não se sabe, mas é importante deixar claro, as pessoas estão discutindo, tá vivo ou tá morto? Se a morte é cerebral, ele morreu. Pro direito, se declara a morte quando a morte ela é cerebral. Então, é um indivíduo que já morreu. Então, essa informação, ela chama muito a atenção, porque esse tal sicário estava preso junto com esse ex-policial federal, tido como líder desse grupo que o sicário fazia parte, de monitorar e intimidar pessoas. Você acha mesmo, Carninha, que um cara cujo apelido é sicário, o cara é matador de aluguel, você acha que um cara desse no primeiro dia preso ele vai se matar? Esse cara é mentalmente forte. Não, e sem conseguir ainda, né? Entendeu? Sem conseguir. Foi só uma tentativa. Nunca que um cara desse vai tentar se matar, Anny. O cara é um matador de aluguel, é um cara mentalmente forte, é um cara sangue frio, é um cara perigoso. Esse cara vai ficar dentro da cadeia. Olha só qual que é o jogo de um bandido. O bandido, quando ele é preso, tudo que ele quer é que aquele que o contratou sustente sua família, pague suas contas. Eu tô preso. Agora o que eu preciso? Eu preciso sustentar minha família. Ele tá preso junto com o Vorcaro ali, sabe o que ele faz o dia inteiro? Ele extorque o dia inteiro o Vorcaro. No mundo do crime é assim. Sempre que esses caras são presos, sou advogado criminalista, eu conheço esse mundo real. É assim que funciona. Esse cara, preso com o Vorcaro, ele ia tirar até as cuecas do Vorcaro com extorsão dentro da prisão. Essa é a realidade. Esse cara não ia se matar, ele ia limpar o Vorcaro com extorsão dentro da prisão. Essa é a realidade. A gente tem um trecho do diálogo aqui, está aqui no nosso telão, aliás, um trecho da decisão do ministro André Mendonça, em que ele exemplifica aquilo que estava sendo dito pela Miriam Leitão agora, dentre outras coisas, as ameaças feitas ao jornalista Lauro Jardim e a intenção de agredi-lo fisicamente, né? Nesse sentido, diz o ministro André Mendonça, em mensagem de WhatsApp entre Mourão e Daniel Vorcaro, identifica-se o ânimos de agressão a determinado jornalista, conforme já confirmado pela polícia, Lauro Jardim, colunista do Globo e da Rádio CBN, diante da informação de que referido profissional havia divulgado na imprensa notícia contrária aos interesses de Vorcaro. O teor da conversa é o seguinte, preservando-se o nome do jornalista na decisão, o nome do Lauro Jardim está em negrito aqui, mas repito, a informação já foi confirmada. Mourão, 2 pontos. Esse, e aqui o nome do jornalista, bate cartão todo domingo? Lança uma nova sua, positiva? DV, que é o Daniel Vorcaro. Sim. Cara escroto, diz o Mourão. O Daniel Vorcaro responde, tinha que colocar gente seguindo esse cara.
para pegar tudo dele. Mourão, vou fazer isso. Em outra troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Daniel Vorcaro, esse, e aí de novo ele faz a referência ao Lauro Jardim, o nome estava omitido aqui na decisão do ministro Mendonça. Esse, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Ou seja, ele sugere aqui a simulação de um assalto para agredir o Lauro Jardim, quebrando todos os dentes. Em seguida, Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem na qual Vorcaro afirma a intenção de quebrar todos os dentes do jornalista. Ato contínuo, Mourão responde: estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar. Enfim, eles iam preparar uma caçada nas redes sociais para remover os links em que Daniel Vorcaro tinha os seus interesses confrontados pelo jornalista Lauro Jardim, que conduz a sua coluna, uma das mais lidas do jornal O Globo, na rádio CBN também, com o noticiário geral. E quando se sentia prejudicado, ele recorria à intenção de maneira violenta, sufocar, calar o que dizia o jornalista Lauro Jardim. Estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positiva. É muito sério a gente olhar para o modus operandi de um banqueiro que tem uma equipe ou tem um capanga, né? Um pistoleiro. Eu acho isso gravíssimo, porque isso demonstra como ele agia para evitar que informações negativas a seu respeito saíssem na imprensa, né? Muito sério, porque a gente está falando aqui de um trabalho da imprensa, um trabalho jornalístico que era alvo, inclusive com trocas de mensagens sobre simulação de um assalto. Acho isso chega a ser praticamente surreal, algo da ficção e que a gente está vendo agora na prática com trocas de mensagens sendo comprovado que era como o Daniel Vorcaro agia, né? Como ele planejava o seu dia a dia. Isso antes da liquidação do banco e da sua prisão, mas depois também, porque isso tem conexão com aquela outra investigação em aberto que é dos influenciadores. Agora, este é um ponto. O outro é, mais uma vez, como o poder e o dinheiro conseguem se infiltrar, né? O dinheiro se infiltra nas instituições públicas, e a gente está falando aqui desses supostos funcionários, como o ministro André Mendonça fala na sua decisão, que Vorcaro tinha dentro do Banco Central. Ficou totalmente escancarada essa divergência na condução da investigação do Banco Master entre PF, PGR e Supremo. Supremo, quando eu falo aqui, eu estou falando do ministro André Mendonça, não quando era o ministro Toffoli, o relator da investigação do Master. Hoje, na decisão que levou o Vorcaro de volta à cadeia, o ministro Mendonça deixou muito claro que ele lamenta a posição da PGR, que não viu urgência nas medidas que foram pedidas pela Polícia Federal. O ministro Mendonça disse que, se essas medidas não fossem atendidas, poderia colocar em risco a vida, a integridade física das pessoas. Então ele deixa isso muito registrado nesse despacho. Já se sabia dessas divergências entre PF e PGR na condução das investigações, mas foi a primeira vez que a gente viu isso registrado em papel no ministro André Mendonça, mandando fazer e adotando essas medidas da PF. Foi uma espécie de puxão de orelha. O inútil do Paulo Gonet, nessa prisão do Vorcaro, se comportou da forma mais vil possível. Vocês souberam disso? Bom, o Mendonça, claro, tem de consultar a PGR, tem de consultar o Gonet. Quando vai determinar é só aquela medida, é só aquela prisão. Iria prender o Vorcaro, consulta o Gonet e o Gonet diz, dá ele 72 horas e o Gonet diz, não, 72 horas é muito pouco. E diz que não vê urgência, na determinação das medidas que foram impostas hoje pelo Gonet. Você acredita? Ele não viu urgência em você impedir que o Lauro Jardim fosse sequestrado e espancado, arrancassem-lhe os dentes. Ele não viu urgência, numa outra notícia que saiu agora há pouco, né, de que o Vorcaro estava ocultando 2,2 bilhões de reais nas contas do pai. Era essa tramóia nova que ele estava fazendo. Não viu urgência nenhuma em impedir que essa milícia privada desse grupo de WhatsApp, a turma, né, tivesse acessos
acesso a sistemas sigilosos do próprio Ministério Público, que o Gonê representa ou deveria representar, aos sistemas da Polícia Federal, aos sistemas até do FBI, para espionar adversários. Nada disso para o Gonê foi urgente. É impressionante. E aí o Mendonça deu uma espinafrada na cabeça do Gonê que merece que eu leia aqui para vocês. Vou abrir aspas. Lamenta-se, porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal e no curso desta decisão, conforme documentado nos autos. Também 2, lamenta-se, porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas, crimes, portanto, contra a integridade física, inclusive, de jornalistas e cidadãos comuns, e até mesmo de autoridades públicas. Lamenta-se porque há indicativo de ter havido acesso indevido dos sistemas sigilosos, como eu mencionei, da Polícia Federal e até de organismos internacionais como a Interpol. Olha onde vai a grana do Vorcaro. Aqui que ele se destinava a pagar. Portanto, se as medidas requeridas pela Polícia Federal não forem acolhidas, em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida das pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados nesses autos, bem como dificultar a recuperação de dinheiro, de desvios de cofres públicos, de particulares atingidos por variados crimes contra o sistema financeiro presentes nesses autos. Quer dizer, é uma espinafrada. A verdade é que o Gonê, nesse caso, deveria ser contra ele imposta, como inclusive o Congresso está cogitando, alguns parlamentares estão dizendo que vão fazer isso, a crime chamado de prevaricação, que é quando você tem um dever de ofício e não o faz. Um policial vê um assalto na rua e não faz nada. Aqui o Gonê está assistindo de camarote um ministro dizer a ele, olha, querem espancar o jornalista, entrarem nos sistemas do Ministério Público que você, Gonê, representa, do FBI. E mesmo assim o Gonê falou, não tem nenhuma urgência. Vamos aguardar. Aguardar o quê, Gonê? Aguardar o quê? É impressionante como o Gonê realmente se comporta como um estagiário, não só dos ministros. Mas eu acho que o Gonê se comporta, nesse caso pelo menos, se comportou como estagiário da completa injustiça, da irregularidade, o estagiário daquilo que tem de pior no país. Meus amigos, bomba da bomba da bomba. Daniel Vorcaro acaba de ser preso nesta quarta-feira, dia 4 de março. O ministro André Mendonça determinou a sua prisão. O André Mendonça, a coisa é tão grave que o André Mendonça não está nem no Brasil, ele está na Alemanha e de lá determinou a prisão do André Vorcaro a pedido da Polícia Federal. A prisão preventiva dele foi determinada simplesmente porque eles encontraram, a Polícia Federal identificou trocas de mensagens encontradas no celular do Vorcaro, que eu vou te mostrar e você vai ver que é estarrecedor. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal, cliquem no like, deixem o seu joinha e também considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp chamado A Turma. Nesse grupo de WhatsApp tinha lá policial aposentado, ex-integrante do Banco Central e outras pessoas mais, segundo consta na coluna do Lauro Jardim no Globo. Bom, esse grupo, a turma, ele simplesmente estava planejando, se reunindo para planejar agressões, violência física contra e ameaças contra adversários do Vorcaro, inclusive jornalistas. E eu vou te mostrar agora e você vai ver que o jornalista, já que essa matéria veio do Lauro Jardim, é muito provavelmente o próprio Lauro Jardim. E eu vou te contar por quê. Quando a gente coloca na decisão que acabou de sair, tá lá o nome do jornalista com a tarja preta. Mas se você clica embaixo e escreve Lauro Jardim, remete ao lugar onde está a tarja preta. Então é o Lauro Jardim que estava ameaçado, inclusive de sequestro. A ideia desse grupo era pegar os jornalistas, bater nos jornalistas, sequestrá-los, levá-los a algum local, coisas desse gênero. Nós precisamos
rapidamente ter a lista integral de todas essas pessoas que o Daniel Vorcaro estava ameaçando, porque isso é muito grave. Esse grupo todo tem de ser preso, aliás. Eu vou te mostrar nessa mensagem, como eu mencionei, que quando ele fala do jornalista, ele fala o seguinte, um tal de Mourão diz, esse fulano bate cartão todo domingo, né, nas horas e tal, enfim, ele fala da rotina dele, né, e aí se responde, cara escroto, alguém diz, tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo e etc. Aí embaixo vem o Daniel Vorcaro e diz, esse fulano, a quem se pressupõe ser o Lauro Jardim, quero mandar dar um pau nele, quero quebrar todos os dentes, num assalto, olha isso. E como eu mencionei, se você clica, embora o nome esteja com tarja, você põe Lauro Jardim, aparece o nome que está debaixo da tarja. Em outra mensagem, o absurdo é tamanho que alguém diz, o bom é dar um sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. Chega-se ao ponto, meus amigos, ao ponto do Daniel Vorcaro dizer que a empregada Monique, sabe-se lá quem é, está o ameaçando. E ele fala assim, tem que moer essa, e aí agride verbalmente. E alguém responde, o que é para fazer? Puxa o endereço e tudo. Na outra dizem, tem algum telefone, alguma coisa assim para monitorar? E assim vai. Era uma milícia, uma organização criminosa para perseguir adversários do Vorcaro. O Vorcaro já devia estar preso. Não fica claro aqui nessa decisão se... embora o Daniel Vorcaro não esteja com celulares na mão dele, se ele acessou de algum outro aparelho e por nuvem, né? Eu até consultei um especialista nisso, ele me disse isso, por nuvem pode ser que ele consultando algum outro celular, algum outro aparelho, entrando no grupo de WhatsApp por um aparelho de terceiro, sei lá, pela nuvem, a polícia conseguiu identificar esses acessos a esse grupo de WhatsApp. Pode ser isso, mas pode ser também que a polícia já estava com esse material e só agora conseguiu fazer essa identificação. Ou seja, a maior prova do mundo de que o Daniel Vorcaro devia estar preso há muito tempo. Ele já tinha tentado comprar influenciadores de redes sociais, agora descobre-se isso, que ele tinha essa organização criminosa. E agora eu quero saber a sua opinião, porque o Brasil inteiro está dividido nesse momento. De um lado, a versão oficial dizendo que foi um ato contra a própria vida. Do outro lado, milhares de pessoas dizendo que as coincidências são grandes demais para serem ignoradas. Porque logo depois da prisão de um personagem central do escândalo, logo quando começa a se falar em delação, logo quando as investigações começam a apertar, o que acontece? Ele aparece morto. E aí, vocês acham que isso é normal? Ou vocês acham que isso é queima de arquivo? Estamos diante de uma tragédia isolada ou uma possível queima de arquivo? Comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai revelar nomes poderosos e com certeza gente grande vai cair. Se você demonstra apoio ao Mendonça e a tudo que a direita está fazendo no Brasil, curta esse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo a sua opinião, porque realmente eu quero saber de você. Você acredita que o fim de Xandão, Toffoli, Gilmar Mendes e desses que estão envolvidos nesse escândalo está chegando? Comenta aqui, porque com certeza com a tua ajuda nós vamos trazer o que realmente está acontecendo dentro do Brasil. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!